Boa tarde, eu sou Fernanda, você já me conhece, a gente já vem conversando há um tempinho, né? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é um pouco difícil às vezes para os pais estarem trabalhando, mas como nós estamos no mês de maio, que é o mês do combate ao abuso e à exploração sexual infantil, penso que seria importante a gente estar trabalhando sobre a educação sexual. E o que é educação sexual? Não é falar sobre sexo com as crianças e ensinar o que é e como fazer. Isso não tem nada a ver. A educação sexual, ela deve sim começar em casa, na escola também é trabalhado, mas tem que ser feito também pelos pais, principalmente. E o que é essa educação sexual? Primeiro, você vai ensinar o seu filho, sua filha, quais as partes do corpo dele, os nomes das partes do corpo dele, inclusive as partes íntimas. Claro que, às vezes em casa, tem o costume de dar nomes lúdicos para essas partes, né? É pipi ao invés de pênis, às vezes tem algum outro nome para o pipi ou para o pênis, né? Mas o importante é que se esclareça qual é o nome correto. As menininhas às vezes chamam de pepeca, às vezes de periquita, às vezes de peteca e assim vai, né? Florzinha, mas é importante que ela saiba com o tempo que o nome correto é vagina, né? Então, assim, não que não se deve falar o nome lúdico, mas que se deve fazer a criança conhecer qual é o nome correto, para que se algum dia essa criança precisa expressar algum sentimento com relação a isso, ela vai saber do que ela está falando, né? Então é importante que se fale todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. E ensine essa criança que o corpo dela é só dela e que ninguém pode tocá-lo sem que ela permita, né? Que ela aprenda a dizer um não, que vocês ensinem para ela a importância do não, de como ela tem que fazer isso quando ela não se sentir à vontade que aquela pessoa mexa nela, e que ninguém pode encostar nela a não ser aquela pessoa que ela confie, que vai ser com um intuito, né? Uma mãe para dar um banho, um pai, ou um responsável que às vezes precisa limpar direitinho, mas apenas para isso e até determinada idade. Depois não, o importante é ensinar ela a fazer as higienes sozinha, para que ela possa, para que ninguém precise tocar nela, né? Então, o que é importante também falar é que ele tem o direito de recusar o carinho de pessoas que ele não se sinta à vontade. Não é porque é vó, porque é avô, porque é tio ou porque é um amigo próximo que essa criança tem a obrigação de abraçar, de deixar dar um beijo, de deixar fazer algum carinho que ela não se sinta à vontade. Isso tem que ser respeitado na criança desde cedo, né? Porque ela, assim você vai estar mostrando para essa criança que ela é a dona do corpo dela e das vontades dela. Você tem que ensinar ela a ter respeito, mas é diferente dela ser obrigada a deixar um carinho, tá? Outra coisa que dá para se fazer em casa, pratique com a criança qual a diferença de um segredo bom e de um segredo ruim, porque se algum dia alguma pessoa pedir um segredo dessa criança e essa criança souber que é ruim, ela vai saber como agir. Então, conte para ela um segredo ruim hoje e depois no final da tarde trabalhe com ela esse segredo ruim, que não é bom guardar esse segredo, quais as consequências desse segredo. No outro dia trabalhe um segredo bom e qual a vantagem de se guardar esse segredo, para ela entender, para ela saber qual é a diferença de um e de outro, né? E explique para ela o que são as partes íntimas onde ninguém pode tocar, né? Que é importante. A parte íntima é aquela que está coberta pela calcinha ou pela cueca, dependendo da idade da menininha, já o sutiã, né? Então, assim, são as partes que ficam cobertas pela roupa de baixo, que são as piores, as partes que são as consideradas, né? Aí um certo abuso caso aconteça de mexerem com a criança. Então, essa educação sexual é importantíssima para a prevenção do abuso, para que a criança, diante de tanto sentimento, caso isso aconteça com ela saiba como reagir, embora nem sempre acontece, né? Porque, como eu disse, são vários sentimentos, várias sensações que essa criança fica confusa e acaba se fechando. Mas isso é um outro tema para a gente discutir em um outro momento. Hoje a gente quis focar nessa questão
de coisas simples que se pode ir trabalhando com a criança desde pequenininha, quando começa a mostrar para ela quais as partes do corpo, né, quais as nomenclaturas de cada parte desse corpo, né, e quem pode tocar ali ou não, na hora de um banho, na hora de trocar de roupa, né? Então isso pode sendo trabalhado, tá bom? Uma boa semana para vocês e logo a gente volta a conversar mais.